Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. Eu hoje quero bater um papo aqui em cima de algumas perguntas que vem aqui nos comentários, que às vezes eu dou uma olhadinha e pego assim por temas, né? E um dos temas que aparece também bastante é a questão de ceticismo, né? De tipo, eu gosto, eu quero acreditar, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não consigo acreditar, eu até me esforço, mas não vai. E o que fazer, né? Como vencer esse ceticismo, né? Como vencer o ceticismo? É essa pergunta. E compartilhando assim como um amigo mesmo, sem querer dar lição, mas assim, na partilha mesmo de coisas que me ajudaram, eu aprendi o seguinte, cara, não sei se isso pode ser útil para você também, mas não é uma questão de você vencer nada. O ceticismo é importante também, em equilíbrio, porque o fanatismo, o fundamentalismo, é para ambas as polaridades. É tanto para fé cega, para aquela pessoa que não questiona nada, né? Tá lá, acredita em tudo, em qualquer coisa e vira vítima de umas ideias esquisitas e deturpa as coisas, quanto pro outro lado, da pessoa que fecha a cabeça e nada existe, nada pode existir, inclusive você gera um juízo de valor intelectual sobre a crença do outro. Se você acredita, você é menos, porque eu sou mais, eu não acredito. É o orgulho intelectual da coisa. Então você tem as duas polaridades. A questão não é nem como vencer, né, uma coisa ou outra, é como você lidar. Porque esse ceticismo ele pode ser muito útil. Se você souber canalizar ele, converter ele em bom senso, em pé no chão, em mente aberta, em imparcialidade de análise, em análise profunda, ele vai ser um aliado nosso. Só que ele é dosado. Da mesma forma que, né, o outro lado, vira fanático para a coisa, né? Põe a coisa em equilíbrio. O Buda falava do caminho do meio. E é muito engraçado porque assim, a gente vai ver um padrão, né, na jornada espiritual, falando genericamente, né? Mas acho que você vai me compreender. Que assim, existem estágios. O primeiro estágio, eu acho que o primeiro estágio é a gente não ligar, é não dar bola. Pelo menos comigo foi assim, eu conheço muita gente que também foi assim. Você começa, você nem sabe do assunto, não tá nem aí, ou sabe, ouve, mas não dá muita bola e tal. De repente acontece alguma coisa na nossa vida, legal, não sei, que chama a nossa atenção. Existem exceções, tá? Eu tô falando mais numa forma mais amigável e no humor da coisa, mas generalizando, mas você sabe que existem exceções. Alguma coisa acontece que chama a nossa atenção para o lado espiritual. E a gente começa a ir. Começa a ver, começa a assistir uma coisa ali, ler uma outra coisa ali. Parece que aquilo te chama, te entretém e você vai se envolvendo. Só que é uma coisa nova. É uma coisa nova. E está presente o questionamento, porque o questionamento é importante. E espero que tenha. É porque tem gente que fala assim, né, se achando mó virtuosa. Porque quando veio espiritualidade para minha vida, eu já acreditei sem questionar nada, como eu sou uma pessoa de luz. Tipo, não, cara, é importante questionar. É importante, tem coisa errada no mundo, tem gente manipulando, tem gente iludindo, e a gente se ilude mesmo, e se ilude. Então a gente sempre se questionar para ter uma coisa cada vez mais burilada. Isso é legal. Agora, também ficar neurótico é outra coisa. E aí existe esse primeiro momento de você estar aproximando, mas fica com umas dúvidas e tal. E uma das coisas importantes nesse período, né, que o pessoal fala da questão da fé, né? Eu acho que é um pouco disso nesse período, né? De assim, você se determinar com o caminho, não de forma fundamentalista, de forma bitolada, mas assim, isso está fazendo sentido, isso me traz alguma coisa, eu acho que isso é bom para minha vida. Agora é o seguinte, é importante a gente separar o que você está entendendo por espiritualidade, se você está sendo cético em relação a isso. Espiritualidade para você é o quê? Ver poder sobrenatural? Ou realizar a presença infinita de amor dentro de você, na sua consciência? Espiritualidade para você é show de mágica, espiritualidade para você é ver coisas milagrosas. Claro que os fenômenos fazem parte, tem as fraudes, mas tem as coisas verdadeiras sim, como sempre teve. Faz parte. Mas o que é, nos seus termos, espiritualidade?
Você reduzir espiritualidade a ver gente levitando na rua, vai ficar difícil. O que é Deus para você? Lembra do questionamento que é importante? É importante você questionar, porque o conceito de Deus, ele é múltiplo. Depende da sua formação, da sua cultura, da sua religião, de quem te criou, das referências que você tem. Às vezes, para mim, eu aprendi uma referência didática de Deus que me amplia a mente para sondar a realidade por trás desse conceito. E às vezes você passou lá a infância ouvindo alguém falar que Deus é o cara que está em cima da nuvem querendo te castigar e que não sei o que tem, põe aquele terror psicológico. E a inteligência inata que tem dentro de você olha para aquela referência e fala assim, bom, se isso é Deus, então eu não consigo aceitar isso. Então, o que é espiritualidade nos seus termos? O que é Deus nos seus termos? O que é Deus nos meus termos? Será que eu estou disposto a abrir a minha cabeça para tentar sondar e investigar esses termos? Para que eles se aprimorem, se refinem e transcendam a relatividade das ideias lineares dos homens, das mulheres, humanos? Para que essa percepção se aproxime cada vez mais da realidade inefável a qual essas palavras tentam tão limitadamente comunicar? Você está ali para acreditar, para baixar a cabeça na experiência do outro? Ou você está entrando nessa como uma busca para descobrir por si, não de uma forma arrogante e egoísta, mas de ansiar pela experiência direta como os yogis falavam? Não saia simplesmente acreditando em Deus, porque Deus é uma unidade contigo, realiza Ele em si, medita, faz o exercício, faz o caminho, e não é drive-thru. Talvez esse seja o conflito da sociedade moderna, que é a sociedade do drive-thru. O que é a sociedade, a mentalidade do drive-thru? Eu entro na fila, eu pago, eu saio com o produto, consumo e acabou. É a lógica da sociedade imediatista. Só que o caminho do autoconhecimento e da ascensão espiritual nos convida a todos a palmilhar uma senda crescente, constante, que exige humildade, que exige paciência conosco, com o processo, com a vida. E sem humildade a gente não consegue ter essa paciência, porque entra a nossa arrogância, a gente quer tudo do nosso jeito, na nossa hora, né? Do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, primeira coisa, o que é espiritualidade, o que é Deus nos nossos termos? E essa é uma fase intermediária que vão vir dúvidas e coisas a favor, coisas contra. E aí é o caminho do buscador, da buscadora que a gente tanto ouve falar, que é aquela pessoa que está buscando. Ela não tem, nós estamos buscando. E a dúvida faz parte disso. Se você está se conectando com esses assuntos, mas ainda assim tem dúvida, você não precisa se criticar ou se sentir mal. Porque é assim com todo mundo. O que importa não é a dúvida que te acomete, o ceticismo. O que importa é a nossa escolha diante disso tudo. Às vezes eu tenho 10 motivos, 100, 1000 motivos para desistir, buzinando à minha volta. E o mundo é cheio, as ilusões são cheias de quererem buzinar esses motivos para a gente desistir. Mas não importa o que buzine. O que eu, vontade, eu, espírito, escolho. Conforme a gente vai se mantendo fiel, elementos novos vão sendo apresentados para a gente, para que a nossa perspectiva se alargue e a gente tenha novas referências que mostrem para a gente que se de fato aquilo é plausível ou não. Agora, fica difícil se a gente relaciona a espiritualidade com ver coisa absurda acontecendo, gente voando e coisa acontecendo. Porque espiritualidade não é isso. Pode ser um fenômeno de origem extrafísica, disso, daquilo, materialização disso. Pode ser, mas é só um fenômeno, como chuva, como o fogo. É uma coisa maravilhosa. É um fenômeno da natureza. É que a natureza é multidimensional. Acho que a gente está entendendo isso agora.
Agora, ver um fenômeno, será que era o Espírito? Será que não era o Espírito falando pela boca dele? Não faça a sua crença depender disso. Mesmo porque o caminho não é de crença, é de busca. Então existe essa fase intermediária que a gente está, meu Deus, e o que é importante nessa fase para a gente? Estudo. Lembra do ceticismo? Se esse ceticismo for equilibrado, ao invés de você negar tudo, você dá a chance. Será que? E se? Por que não? Aí você vai estudar. Pode ser livro, pode ser palestra, pode ser curso. Mente aberta. Mas com cautela, porque nem tudo que é colocado pra gente é legal. Tem que ter o crivo também da razão. Tem coisa que a gente não vai entender agora. Deixa arquivado ali, minimiza essa aba. Quem sabe no futuro isso não possa gerar outras reflexões. Mas a gente vai colhendo. E não só o estudo, mas a prática. Eu vou meditar. Eu vou ter esse momento de comunhão. Vou ver se funciona. É o que Buda falava. Buda, Deus existe? Buda não falava disso. Ele falava, eu não vou te dar uma resposta, eu vou te dar um método. Faz isso e você vai ver por você mesmo. Porque se eu te der uma verdade, você vai dispensar toda a busca e vai se acomodar com aquilo que eu estou falando para você como verdade, como se eu fosse um argumento vivo de autoridade. Mas eu não quero que você acredite em mim. Se eu te passar um conceito de Deus, Deus vai chegar para você como mais um conceito. Por isso que budismo é não conceitual. Tem gente que fala que budismo é ateu. Eu não acho isso. Todos os grandes místicos, místicas, yogis, santos, eles chegam na mesma realização de consciência em que eles se apercebem em unidade com aquela realidade maior. Você pode dar um nome para ela e transformar aquilo num conceito cultural religioso ou não. Mas a experiência que você tem quando você atinge essa comunhão é a mesma para o católico, para o budista, para o hindu, para o sei lá quem. Porque está além dos conceitos, além das palavras. O budismo é ateu porque não tem um conceito de Deus? Não, Deus está acima de conceito. A gente pode traduzir um pouco, tentar traduzir um pouco essa realidade com conceitos. Mas quantas e quantas vezes os conceitos que a gente tem trazido para cá não tem deturpado e limitado demais aquilo que ele quer comunicar? Que esse estado de consciência, de bem-aventurança, de amor causal, que não está separado da gente, tem comunhão com a gente. É o que os yogis falavam. Essa é a busca, faz isso e experimenta, você vai ver. Porque senão a gente fica dependendo da perspectiva do outro. E aí azeda, porque a gente vai, se a gente tiver bom senso, a gente vai ficar criticando, duvidando, ou se fanatizando para um lado, para o outro, ou indo muito para o ceticismo. Por isso que eles falam, o caminho espiritual é aqui, não é lá, alguém que vai salvar de fora para dentro, alguém que vai me fazer entender a verdade. As pistas são colocadas para quem busca, para quem sintoniza, para quem merece, para quem não busca com arrogância, me prova que é. Você acha que a espiritualidade está aí para perder tempo provando justamente para quem? Para a gente que ela existe? A gente acreditando ou não, ela está aí. Ela não está preocupada. Vou provar. Eu tenho que provar para o Joãozinho que a gente existe. Porque senão... pera lá. Cadê a busca? Cadê a abertura? Porque tudo isso não é uma questão de convencer. É uma questão de sintonizar. De ressoar. Quando a gente perceber por nós mesmos, a gente sai da crença. E vai para o campo da experiência. E aquilo vai fazer parte da nossa vida, da nossa realidade, não mais como um conceito, mas como um alento, como a minha experiência do dia a dia. Só que essa experiência, para a gente chegar nessa maturidade, e ela não é estável. De repente, eu estou falando aqui legal, alguém está te falando, de repente, dá uns 10 anos, a pessoa tem uma crise de fé. Faz parte também do processo. A gente não sabe por que essas coisas acontecem, mas de repente, essa crise de fé vai fazer com que simplesmente a pessoa reavalie a postura dela diante de alguma coisa, para que aquela fé, entre aspas, se amadureça depois. Se for a busca da pessoa, se ela escolher também outra coisa, ela tem a liberdade dela. Tudo é possível.
E tem aquela coisa que a gente fala muito, que vira até um jargão, né? Aquilo que você cria como crença, né? Se alimenta muito pensamento, o universo diz sim. Então o universo vai te trazer pessoas, teorias, teses, experiências, situações que vão confirmar aquilo que você está escolhendo vibrar. Então, tudo é válido nessa perspectiva. Por exemplo, se eu finco um compromisso honesto com a espiritualidade, independente das coisas, eu vou lá na honestidade, independente se existe ou não, mas eu sou verdadeiro, vamos fazer essa busca direito então. Não sei se existe ou não existe, mas a minha parte eu vou fazer com honestidade. Eu me alinho a isso. A vida traz sim pessoas, situações, mensagens, ocasiões, tudo que vão corroborar, fortalecer a realidade que está representado por aquilo que eu estou criando em termos de sentimento, de pensamento, de vibração, e vai me trazer mais daquilo. Mas o oposto também é válido. Se eu crio uma crença de puro ceticismo e que nada existe, que não existe, olha que paradoxal, né? Como que Deus é democrático, né? Até se você escolhe no seu livre-arbítrio, livre-arbítrio é o ápice do amor, te dá liberdade total. Se você escolhe uma realidade que nega essa, que dá a vida e que é amor total, o mecanismo da lei, da vida, do universo, vai trazer também elementos para fortalecer aquilo para você. Se você bate na tecla porque não existe, eu não quero, porque não existe, o universo também vai trazer para você pessoas, situações, ocasiões, tudo que vão confirmar a sua crença. Isso significa então que não existe nada e que a única coisa que existe é a nossa crença? Não. Existe uma coisa além da nossa crença e na verdade essa é a busca espiritual. Como que eu transcendo as minhas crenças, transcendendo o meu ego, para essa consciência que é chamada de transpessoal. Ou seja, transcende o pessoal, transcende o ego. Quando eu transcendo o ego, que é o falso eixo, essa autoimagem, essa persona, e percebo a minha consciência pura, num estado original, num estado de expansão, eu percebo ela em unidade com a consciência causal, aí eu vejo, não acredito, eu vejo o que existe por trás de todas as crenças. Aí eu vejo o que permite que todas as crenças existam, independente dos valores. Aí eu entendo o que é esse amor total, que dá inclusive a liberdade total, para que você vá por um caminho que te coloque na total antítese dele. É curioso pensar nisso, né? O cúmulo do amor, o cúmulo da liberdade, é você escolher um caminho que negue ao amor e que negue a liberdade. Mas se eu te amo e te quero realmente livre, porque te amo, quem ama liberta, o máximo de liberdade que eu posso te dar é seguir um caminho que você desconsidere totalmente o amor que está por trás da liberdade que eu estou te dando. Se Deus desse uma liberdade limitada, que fosse até um certo ponto, que eu tenho que obrigar você a acreditar em mim, não é liberdade. Não é um amor total. Você tem seu direito. Só que a importância do que a gente está buscando. A coerência, a objetividade, o que eu quero. Eu posso ter dúvida, e dúvida a gente vai ter sempre. Por quê? Porque é um processo de aprendizagem que a gente está vivendo. A dúvida ela vai existir, que bom que ela existe, porque ela nos protege. A dúvida nos protege. A certeza não. E quantas certezas que a gente tem hoje que a gente vai rever amanhã. Agora, a dúvida nos abre caminhos, inclusive o da espiritualidade. E se existir? E se for? E se Deus realmente tiver? E se existir assim outras dimensões? Agora, ressoar, sintonizar com os valores que isso me traz, porque o plano espiritual não existe só para... tá vendo? Existe plano espiritual. Pronto, matei minha curiosidade. Pronto, tchau. Não, o plano
os planos maiores da vida, existem para causar alterações nos nossos valores pessoais e não para satisfazer as nossas curiosidades. Porque senão era fácil, pronto, abre um portal aí, os espíritos se mostram, pronto, todo mundo acredita, agora ótimo. O mundo não muda nada. Honestamente não muda, porque prova, fenômeno, evidência, quem procura acha. E ainda que ache, isso não significa que a pessoa se modifica. Aí que eu pergunto, o espiritualidade é o que nos seus termos? Deus é o que nos seus termos? É sair do corpo? Mas se a gente está no corpo, o que a gente tem que aprender aqui antes? Que também é espiritual. Não que não seja válidas as experiências de saída do corpo, não é isso. Mas não fazer a minha noção de espiritualidade depender apenas desse conceito. Eu preciso sair do corpo para eu ser uma pessoa espiritualizada, não. O que é espiritualizado nos seus termos? É matar curiosidade, é ver fenômeno acontecendo? Tem gente que vai ver fenômeno acontecendo, mata curiosidade e não se modifica. Não aproxima o seu ser de uma crescente de ascensão que o coloque em ressonância com o Ser Supremo. Que mude seus valores de modo a nos aproximar de uma pureza de coração, que é muito difícil a gente atingir aqui. A gente vai caindo, vai levantando, mas a gente vai tentando. Isso está matando minha curiosidade ou está me aproximando do amor? Seja com conceito ou sem, seja com fenômeno ou sem. O que é espiritualidade para mim? Espiritualidade para mim é ter estar agremiado a uma instituição religiosa X, é brigar com a outra religião, é discordar de quem pensa diferente de mim, é defender uma bandeira como eu defendo da política, do time de futebol, vou defender da minha religião. Isso é espiritualidade? Em quais termos que a gente está falando? A gente é cético em relação a quê? É cético em relação a Deus, mas o que você chama de Deus? Porque quando eu falo Deus aqui, eu tenho certeza que é muito diferente do Deus, da palavra Deus, que chega para muito de quem está ouvindo aí. Porque as referências que eu tenho por trás desse conceito são diferentes da referência que você tem. Às vezes eu tenho uma referência muito diferente, que chega para uma pessoa que tem uma referência muito diferente também e entra em conflito. O cara está falando de Deus, mas eu não acredito naquele cara que está em cima da nuvem, eu não estou nos meus pecados. Nem eu. Mas estou falando de Deus. Porque eu não dependo daquilo que o conceito humano diz para mim que é Deus. Eu busco uma outra via. Não porque eu sou mais esperto, porque os grandes mestres, as grandes mestras ensinaram isso pra gente. Busque ele aqui no caminho do amor, que você vai ver. Né, Jesus? Bem-aventurados os simples e humildes, porque é para eles que Deus se revela, não para esses caras que você acha erudito e sabedor das coisas. Deus se revela aqui, não é de fora para dentro, lá no altar da instituição. Claro que faz parte da prática e depende do contexto, tudo bem. Mas existe essa fase da dúvida que é importante. Mas a dúvida é contextualizada na busca. Então a questão não é se eu tenho dúvida ou não. A questão é, independente das dúvidas, o que eu resolvo fazer? Às vezes você tem dúvida com um monte de coisa na sua vida, no seu trabalho. Mas será que vale a pena? Será que não? Porque eu não sei, Mas você é determinado e aquilo te traz um resultado depois. Você transcende a dúvida. Claro que às vezes a dúvida está te falando para você cair fora. E aí também vale a sua, né, a nossa cachola pensando e analisando as coisas. Mas eu me lembro assim, que eu tive uma época que eu estava me aproximando muito dessas coisas, só que eu queria provas. E o meu ceticismo, na verdade, era um lado negativo da minha vontade de que aquilo fosse real. Eu queria tanto que fosse real, que eu me afastava da real naturalidade da coisa. E eu bloqueava aquilo de vir para a minha vida. Então eu exigia que fenômenos acontecessem. Eu queria ver as coisas acontecendo para ver se era verdade. E aí que não acontecia nada. E arrogância minha.
Por que Deus, o universo, tem que dar prova para mim? Não é eles que têm que dar prova para mim. Sou eu que tenho que fazer um trabalho interno para transcender as aparências e não ver o mundo invisível, o que está fora da aparência, lá fora. É ver o que está além da aparência dentro de mim para início de conversa. Porque aí eu sintonizo com o que está fora. Enquanto eu tentava e exigia que o mundo me desse provas, nada acontecia. Mas ia estudando, vamos lá, vamos mesmo assim, pai, tinha dia que eu desacreditava, tinha dia que sim, que não, que meu Deus, não sei, é lá, e isso é constante na verdade, só que a gente vai vendo com o passar dos anos que assim, quando a gente começa a centralizar a coisa no nosso processo, sem exigir do mundo, dos outros, por expectativa, em religião, em padre, pastor, médium. Porque confiava naquele médium, naquele guru e ele me decepcionou. Espiritualidade não existe. Gente, peraí. Quem pôs a expectativa? Era para pôr expectativa? Deus veio e falou assim, põe expectativa naquela pessoa? Não! A gente tem que filtrar essas coisas. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é só bom. Você pega o que é bom dali, o que é bom dali, e aquilo vai me educando. Vai ampliando a minha cultura, a minha percepção, vai me expandindo. E aí você percebe nesse meio que assim... E claro, a liberdade de crença, de pensamento. Tem gente que está vendo esse vídeo porque quer ser cético e, cara, se é feliz assim, que da hora! Continua! Se te faz bem, se isso faz de você uma pessoa melhor, que legal! E às vezes faz, você sabe por quê? Às vezes a pessoa cresce num contexto religioso tão deturpado, tão hipócrita, tão sacana, que às vezes ela precisa se distanciar daqueles conceitos, daquelas crenças que estão vinculadas na percepção, na referência dela com coisas ruins, para que ela possa dar vazão a coisas boas que as virtudes natas, ou que o anseio nato da alma dela por essas virtudes de bondade, de harmonia, de tranquilidade, querem manifestar na vida. Então às vezes é o caminho da pessoa. Mas não significa que é uma meta estática, que ela vai ser sempre assim. As coisas vão se ressignificando. A vida vai se ampliando para a nossa visão. A única coisa que a gente não pode é ficar bitolado e desmerecer a perspectiva do outro. O outro tem o direito. Eu tenho o direito de ter minha perspectiva. Agora, eu não tenho o direito de ficar enchendo o saco do outro e desmerecendo o que o outro pensa para tentar validar aquilo que eu sou. Porque senão a gente acha que a gente é muito inteligente para julgar os outros, que acredita nas coisas, coitadinho. Só que a gente não está sendo inteligente, a gente está sendo arrogante. E arrogância, desculpa, não é sinal de inteligência, é sinal de burrice. E a gente se achando superior, né? Tá vendo? Eu posso julgar todo mundo, tá vendo? Daqui onde eu tô, posso julgar todo mundo. Não. Eu tô no meu caminho, ele tá no seu caminho, cada um tá fazendo o melhor, nem sempre mais, né? Enfim. E tem isso, cada um tem um contexto, né? Deus tem muitos caminhos, inclusive. Tem um provérbio sufi que fala assim, há tantos caminhos para Deus quanto almas existem no mundo. E às vezes o caminho de uma pessoa é questionar algumas coisas. Às vezes o caminho da pessoa é se afastar de padrões culturais religiosos que não fizeram bem para ela e desenvolver aquilo por uma outra forma. Às vezes pela arte, pela ciência, pela filosofia, às vezes é isso que vai fazer ela transcender esse ego e emergir nesse plano maior, nesse campo maior de realização que está além do pessoal. Que é uma ressonância com algo maior, que às vezes ela nem dá um nome, porque não precisa dar um nome às vezes. Se for o contexto dela. Por exemplo, o caso de alguns budistas que a gente vai ver, não estão dando nome para coisa, mas estão lá quando sentam em meditação, estão lá em unidade, em comunhão total com aquilo, só que não dá nome. Às vezes a minha referência, o meu contexto pessoal, kármico, dármico, me coloca numa cultura que aquele conceito pode inclusive me ajudar. Que se eu não tiver aquele conceito, pode ser que pela minha referência,
eu não consiga aprender direito. Então, a sabedoria divina de colocar cada um com as referências e os elementos que a gente precisa no lugar que a gente precisa. Por mais que isso pareça estranho no primeiro momento, mas quando a gente vai avaliando a nossa vida, saindo um pouco do padrão de vítima, entendendo da perspectiva universal, da imortalidade, de inclusive ninguém está nascendo a primeira vez e não está nascendo por conta de um acaso. Existe também um encadeamento lógico, uma causa, uma consequência, se você partir do ponto de vista do espírito, né, trazendo a questão da reencarnação, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já estou indo... Quando eu cobrava da vida, porque você tem que me provar a vida, prova que Deus existe, prova que espiritualidade existe, eu só me frustrava, porque não é esse o caminho. Agora, quando eu desisti, cansei desse tipo de abordagem, falei, quer saber, deixa eu trabalhar em mim, deixa eu tentar ser uma pessoa mais bondosa, deixa eu fazer esse serviço de ajudar, deixa eu estudar, deixa eu meditar sem exigir nada, deixa eu orar sem exigir nada, mas eu vou fazer a minha parte. Eu acho que esse é o barato, não é buscar, exigir o resultado, é criar todas as condições para que quando aquilo precisar se apresentar, se mostrar para a gente, ele o faça de uma forma natural. E a gente não deturpe aquilo. Então eu faço a minha parte. Eu não sei, estou na dúvida, mas vou continuar, mesmo duvidando. Eu leio, estudo, parará, faço a minha parte. Saio do negativo do mundo, de ficar reclamando por reclamar, de duvidar por duvidar. Eu me humildo, eu não sei tudo. Não tem como eu saber tudo, então deixa eu tentar aprender, um lado, um outro. Eu vou ler espiritualidade, vou ler psicologia, vou ler física, vou estudar antropologia. Eu vou estudar uma referência religiosa, mas vou estudar outra para ver, comparar, entender o que eles estão falando. Às vezes é como um elefante, tem alguém descrevendo daqui, tem alguém descrevendo daqui, um daqui, um daqui, um daqui. Mas é a mesma coisa, cada um com uma lente específica. Quem está no rabo vai falar, só o rabo existe, o outro, só a tromba existe. Não, peraí. Eu estou vendo a tromba, mas você está vendo o rabo, o que eu posso aprender com você? Será que eu posso? Não que a gente não tenha que se firmar, às vezes, numa tradição. Às vezes é legal para uma pessoa por conta de agremiação mesmo, de ter suporte. Você está com outras pessoas que estão buscando algo. Não é chutar o balde, porque eu não confio em ninguém, sou super autônomo nisso. Não. Você aprende, você se associa com pessoas, com um grupo, não significa que você vai ficar dentro de uma caixa. Você está ali se permitindo aprender, trocar experiências, tá junto. É legal também aprender em grupo. Mas não significa que você está preso ao rótulo, né? E aí eu lembro que quando eu estava exigindo, nada acontecia. Aí eu continuei o trabalho, na hora que eu menos esperei, as coisas começaram a acontecer. Mas não porque eu exigia mais, mas porque aquilo não tinha como não fazer mais parte da minha experiência. Saiu da crença e foi para a experiência. E quando vira experiência, claro que ainda assim a gente tem que se questionar, tem que ter bom senso, porque a experiência também engana, claro. Não vamos num empirismo fanático. Mas assim, conforme a coisa vai acontecendo, você vai avaliando, vai crescendo, vai questionando, vai amadurecendo, vai experimentando, aquilo vai internalizando de tal forma na sua realidade que depois de um tempo cria-se uma certa maturidade. Claro que ela não é estática, existem processos e processos na vida, mas que de repente o que o outro acha ou deixa de achar não vai te atrapalhar. Não que você vai fechar numa arrogância de onisciência e falar assim, eu não me importo com o que o outro fala para eu avaliar o que eu estou... Não, eu me importo, mas eu não vou depender da crença do outro para gerar uma crença em mim. Por isso que eu também não gosto desse negócio de querer converter os outros. Porque quando você começa a viver a coisa como parte da sua experiência, você começa a entender que cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. Você pode sim ajudar, mas se a pessoa quiser, e não é entuchando verdade absoluta na goela abaixo dela, você tem que pensar como eu, não. Você tem que pensar como você. Porque você é você e eu sou eu. Que egoísmo é esse de eu querer que você pense como eu penso? Só eu estou certo? Que egoísmo é esse de querer achar que só a minha religião está certa? De tantas pessoas, de tantas culturas, de todas as religiões, adivinha só qual é a certa? A minha, só. Só a sua, só a minha, justo a nossa. De tanta gente no mundo, só a nossa. Esse negócio de, né? Porque assim,
Se você respeita, se você entende, se você não mais, sabe, se você tem aquilo como uma convicção, você não precisa fazer a cabeça de ninguém forçadamente, que eu vou lá converter os outros, porque não, você respeita, se a pessoa quiser. Se você quiser ouvir um vídeo meu, você clica aqui. Eu não vou chegar na tua casa e falar, tá, ouve um vídeo meu. Não, você tá aqui porque você quer. Se não quiser também você sai, tá tudo certo. Agora, se eu tenho convicção daquilo que eu acredito, eu não preciso forçar ninguém a pensar como a mim. Existe um mecanismo inconsciente também, que se eu não tenho a convicção na minha crença, às vezes eu preciso da agremiação do outro crendo na mesma coisa que eu acredito para me sentir autoafirmado naquilo. Porque agora, quem foi lá e viu, nossa, você acredita, não acredita, tanto faz, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas agora, se eu tenho dúvida em mim, e eu conseguir converter, fazer o máximo de pessoas pensar como eu vou me sentir seguro, acolhido, então é isso mesmo. Tipo, não, você não precisa disso. Não que você não possa ajudar, que você não possa levar a palavra, ó, posso te apresentar o Evangelho, a Bíblia, o Alcorão, o Livro dos Espíritos. Você pode fazer isso, mas se a pessoa falar não obrigado, você fala, cara, beleza, que legal, vamos aí tomar um suco qualquer dia, então conversar de outra coisa. Você não vira inimigo, que aí tá a incoerência, né? Se é um caminho que te leva ao amor, e se a pessoa não pensa como você já vira inimigo dela, ou quão longe você tá desse amor? Claro que você não vem falar que você é seguro de si, tem aquele... Não! A distância que a gente está do amor mostra que aquilo não é uma realidade na nossa vida. Por isso que a gente precisa de outras pessoas batendo na mesma tecla que a gente, torcendo para o mesmo time, vestindo a mesma camisa, defendendo o mesmo partido político. É a consciência do bando. Mas a consciência espiritual não é justamente para libertar a gente disso? No caminho de amor? Não de arrogância, porque eu não penso como a massa pensa. Não, de amor. Cada um tem seu direito, mas eu vou escolher amar. E não que a gente não tenha dúvidas. Mas conforme a gente vai caminhando, o caminho vai se abrindo e vai trazendo os recursos. Então, a questão do ceticismo é natural, não é vencer o ceticismo, é lidar com ele, contextualizar ele no percurso da nossa busca. Entender a importância, saber o ponto de equilíbrio e ir fazendo a nossa parte para que a maturidade nos traga outros elementos. Pode ter gente aí de 90 anos que é completamente cético, vai falar assim, esse moleque está falando de maturidade, eu tenho 90 anos e a maturidade me trouxe que isso não existe. Esse é o seu caminho, tá feliz, cara? Champs, legal para você. Viva o seu caminho, eu estou vivendo o meu. Eu não vou te converter, você também não precisa agredir o meu caminho. Aliás, não sei nem porque você está vendo esse vídeo até agora. Mas agora, eu escolhi sintonizar e ver uma coisa na minha vida. É porque a mente, ela vê aquilo que ela quer ver. Depende, cara. Se você tiver bom senso, você vai saber filtrar e equilibrar as coisas. Pode ser que você não consiga 100% das vezes, mas você vai. Você é capaz, a gente é capaz. Não deixa ninguém falar que a gente não é não, porque a gente é capaz. E às vezes a gente está iludido, mas com uma boa intenção. Às vezes isso vai gerar uma postura nossa para atrair um esclarecimento daquela bobagem que a gente está fazendo. É porque a gente está sem recurso, mas a gente tem honestidade. A vida traz para a gente aprender. Mas assim, quem se propõe com honestidade é aquela frase, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Só que o mestre, ele aparece de qualquer forma, em qualquer lugar. Pode ser às vezes uma folha que cai na sua frente e te vem um insight. E lembrando dos grandes mestres, das grandes mestras, vão falar assim, que o único grande guru mesmo é Deus. Pede para ele ser o guru. Às vezes a coisa pode dar certo. Então assim, faz parte o questionamento, faz parte o ceticismo num momento da jornada. Mas chega uma hora que aquilo está tão sintonizado, está tão ressoando com você, que começa a sair da crença e fazer parte da sua experiência. Quando fizer parte da experiência, você vê a coisa ali com os próprios olhos, você vai ver que você não precisa ver ela mais pelos olhos de ninguém. Ninguém precisa fazer a nossa cabeça. Podem ajudar. Mas quando você tem a experiência, tem a realização, que é a palavra que os yogis usavam, a coisa muda de perspectiva. Você sai da fé cega, da crendice. E você entende que Deus, que é a espiritualidade, não é para você acreditar.
é para você viver. E talvez a solução para a inquietação, que talvez seja esse o problema, a inquietação que esse ceticismo traz. Talvez a solução para a inquietação do ceticismo, não para o ceticismo em si, seja justamente sair da teoria indo para a prática, sair do substantivo para o verbo. O viver. Não estou olhando mais para a vida, eu estou vivendo a vida. Não estou mais olhando para Deus, eu estou vivendo Deus. Eu não estou mais olhando para a espiritualidade, eu estou vivendo a espiritualidade. E nesse processo a gente também vai reformular e amadurecer o que é espiritualidade e o que é Deus nos nossos termos. Quanto mais a gente cresce, mais esses termos vão sendo burilados, vão sendo ampliados e nos trazendo expressões dessa verdade cada vez mais libertadoras e não mais que nos aprisionam. Então é importante sim a gente duvidar, mas ter a fidelidade. Talvez a fidelidade diante desse caminho seja aquilo que a gente conhece como fé, num primeiro momento, mas não para a gente estacionar na fé cega, mas ir para uma fé mais racionalizada, mas não só mais racionalizada no sentido de eu conceber aquilo intelectualmente. É a fé vivenciada, realizada. É realizar aquilo em mim. Não é falar do amor, é sentir ele aqui, trabalhar ele em mim. Não é falar na bondade, é trabalhar ela em mim. Não é falar só do Cristo, é realizar a presença dele em mim. Não é acreditar em Deus e falar de Deus para os outros se eu não consigo comungar com ele em mim e ver que eu sou um só com ele. Não o ego. Mas quando eu transcendo esse ego e me entrego, a base dessa consciência é amor. É uma só. Então, da fé cega para a fé raciocinada, para a fé experienciada, para a fé realizada. E aí você sai de conflitos conceituais. E a gente reformula não a nossa crença ou não crença, o ceticismo, a nossa certeza. A gente reformula o que são essas coisas para a gente. O que é espiritualidade na minha vida? O que é Deus na minha vida? O problema não é com Deus, não é com a espiritualidade. Talvez o problema seja a forma que hoje eu vejo isso. Por isso não consigo sintonizar, por isso me afasto, por isso não faz sentido. E no fim a gente vê que o trabalho é aqui dentro. Para a gente ficar mais de boa com essas coisas, entender para além dos conceitos dos conflitos, sem ter que xingar, desrespeitar e atacar. Mas isso pode ter certeza, existe essa fase do estudo. Quando a gente deixa de exigir que a coisa venha de fora para dentro, que apareça o espírito, que desça o alienígena da nave, que alguém me salve, e eu começo a transferir o que eu posso trabalhar aqui, quando eu menos esperar, se é fenômeno que eu preciso para acreditar, se for necessário, veja, se for necessário, acontece. E vai acontecer de uma forma que não vai ter campo para dúvida, porque vai acontecer da melhor forma possível. Não que a gente não possa ser enganado e não que um monte de gente esteja sendo enganado, mas por outros motivos. Quando a busca é séria, é sincera, o que precisar acontecer, acontece. O que precisar ser mostrado, na hora que precisar ser mostrado, é mostrado. Mas na hora que precisar ser mostrado, não na hora que eu quero. Não na hora que o meu ego determina. Então o caminho não é com que o outro vai me provar, vai me convencer. O outro, Deus, a espiritualidade, é como eu trabalho em mim para ser um recipiente mais aberto para conter essa realidade, essa compreensão. Para ser uma antena que sintoniza, que ressoa com essa frequência, que entende, que ressignifica valores e crenças antigas para trazer essa compreensão nova. Por isso que Cristo, todos perguntavam, mas Cristo, o Senhor fala do reino dos céus, do reino dos céus, do reino dos céus, do reino dos céus. Cadê? Quando que ele vai vir? Me convence que o reino existe. Cadê o reino? É um reino, tem castelo, tem coroa. E tem muita gente que acha isso ainda hoje. E o que Cristo chega e fala? Onde está o reino? Onde está o reino? Tem gente que achava que era uma revolução política.
Eis que o reino está dentro de vós. Dentro em toda parte. Se vocês falam que está nos mares, os peixes vão preceder vocês. Vocês falam que está lá no céu, os pássaros estão precedendo vocês. Mas saibam que antes está dentro. Dentro em toda parte. Realizem isso com percepção de consciência, num processo ascendente de autoconhecimento honesto e real. Você vai ver que o reino está aí. O reino é não local. E a espiritualidade está além de conceito, é não conceito. Pode ser traduzida em conceito para a gente entender didaticamente, mas ela precisa ser vivida. Quando ela é vivida, você sai da dúvida, você sai do mental. E ela passa a fazer parte de você. Um beijo na alma, fique em paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Peraí. Eu vou deixar embaixo aqui os links. Tem os livros lá no meu site. Para quem tiver, enfim, interesse. Vou também deixar os links dos cursos, curso de meditação, dos chakras, de relacionamento, tudo aqui embaixo, para quem também tiver interesse. Tá bom? Beijo na alma, fique em paz!